Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem! Eu estou aqui em São Paulo para mais uma temporada aí de gravações, trazendo novos convidados, muito assunto bacana, muita informação de qualidade. Então você que está aí nos assistindo, já deixa seu joinha, já curte, já compartilha, se inscreve no canal. Se você quiser e puder, se torne membro também, é uma forma de apoiar a produção de conteúdo. Falando inclusive em apoio, você conhece o IEPSIS? O IEPSIS é o Instituto de Capacitação para Pais e Profissionais sobre Autismo. Tem cursos livres, mais curtinhos, mais rápidos, né, que qualquer um pode fazer para se inteirar sobre temas pontuais. Tem pós-graduação em ABA, em autismo. Vamos dar uma olhadinha. É isso, pessoal, não deixe de acompanhar. Ao longo do nosso bate-papo vai passar aqui o QR Code para vocês, vai ter o link de acesso. Confira, tem profissionais muito qualificados, preços acessíveis, né, para vocês aí se inteirarem, se capacitarem, tá bom? Vamos para o nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe ela aqui, já estamos ensaiando este nosso bate-papo faz tempo. Estou muito feliz que dessa vez deu certo. Eu tenho a honra hoje de chamá-la como amiga. E olha que são poucos, viu, que eu coloco aqui na minha mão como amiga. Esse meio do autismo me trouxe pessoas, assim, que eu admiro muito, sabe? É uma mãe que tá aí na luta faz muito tempo pelos direitos dos nossos filhos, né? Veio pavimentando essa nossa caminhada. E são mães como ela que eu admiro, né? E que eu me inspiro também aqui para o meu projeto do Autospod, que eu também quero dar minha contribuição para o coletivo, porque eu acredito que toda mudança que a gente tem que fazer só vai acontecer no coletivo. Não adianta eu brigar só pelo direito do Arthur. Eu vou brigar pelos direitos dele, claro, mas não pode se encerrar e se esgotar para ele, para eu conseguir para ele. Tem que ser para todos. E nem tinha que ser brigado, né, minha gente? Isso aí é direito básico, fundamental, é dignidade, né? Sobre dignidade. E aí a gente esbarra em políticas públicas, porque é aí que a gente alcança a massa, é a sociedade, né? Então, para conversar comigo, recebam com muito carinho Ana Paula Chacur. Uma salva de palmas! Que linda! Ela é ótima, né, gente? Não tem como não... Ela fala que eu a inspiro, ela me inspira. Muito, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É minha amiga, sim. Vou incentivar em tudo que você precisar. Conte comigo sempre. Ai, olha, não é fácil, né? A nossa caminhada. Não, principalmente quando a gente decide caminhar de acordo com as nossas crenças, com a ética, com a moral, com o que nos impulsiona a pensar justamente nesse coletivo de forma genuína, né? Então, não é simples a missão. Eu estava aqui falando nos bastidores para a Mirela. São escolhas difíceis, mas eu durmo. Todas as noites eu consigo dormir tranquilamente, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço. Ficar em paz, assim, com a nossa escolha. Com a nossa escolha, com o que a gente fez, olhar para trás e falar, não, eu perdi aqui, mas aqui eu ganhei. E esse balanço sempre é importante, porque com o que a gente tem visto, não só pensando no autismo, né, mas tudo que se refere muitas vezes às pessoas com deficiência, existe uma parcela que a mídia inflou, não sei que termo seria melhor, e que não conta a realidade de 80% dessas pessoas no Brasil. E aí você começa a falar, poxa, será que eu fiz o caminho certo? Mas por que a gente não está conseguindo se colocar em alguns meios, né? É porque a gente escolheu fazer com propriedade, com propósito, né? Com responsabilidade social. Sim. E é uma missão, de fato uma missão no Brasil. Sim.
É que hoje em dia a gente vê um hype, né, no autismo, Sim. né? Então, muita gente no autismo a gente vê decolando e midiático, decolando que eu digo, né, financeiramente. A palavra que você usou é perfeita, midiático, né? Midiático, tá? Não tô dizendo que os autistas e as famílias estão sendo consumidas por uma realidade brutal, tá? Mas outros que não são esses, né? O que vive a realidade do autismo, a realidade é muito dura. Mas Muito tem dura. muita gente que tá surfando nisso aí. E é engraçado desse hype, porque você não vê o hype com outros transtornos, né? Você não vê assim, nossa, eu sou esquizofrênico, uhul! Não, Mirella. Nossa, eu tenho paralisia cerebral. Famílias Cara, com condições, né, paralisia cerebral, atrasos motores significativos, que impede você, no seu dia a dia, de ter uma fluidez com o seu trabalho, com as suas atividades da vida diária, não só enquanto pessoa com deficiência, mas a família que ali também está. Porque a família que é comprometida, ela está correndo junto o tempo todo. Essa realidade, ela não está sendo mostrada. Mas existem as fases, né? Eu sou discípula de Francisco Assunção. Quem conhece o Dr. Francisco Assunção já vai ter uma ideia de como eu penso, de como eu me coloco, né? E já teve momentos lá atrás que muito se falou, inclusive do TDAH, né? Tá voltando novamente. Então, digamos que grosseiramente a bola da vez é o autismo, mas a minha filha teve o diagnóstico há mais de 13 anos. Ela vai fazer né? 16, Vai fazer né? 16 anos. O meu tá com 7, então Quanta assim, coisa. eu tô pegando essa bola da vez agora, né? A Ana Paula já tá há mais Sim. tempo nessa caminhada, né? E eu fico um pouco assustada de ver. É preocupante, na verdade, né? Muito preocupante, porque são famílias que estão recebendo o diagnóstico agora, a informação tá aí, a internet é excelente, mas ao mesmo tempo que ela é excelente, ela também pode desconstruir um trabalho que foi sério, né? E a gente fala de 15 anos, mas imagina, quem abriu caminho mesmo para nós, para minha geração, foi mães com filhos de 30, Sim. 40 anos, Sim. E a gente pode falar da AMA São Paulo, Sim. A gente pode falar de um monte de instituições e associações que foram criadas por pais para dar conta de algo que a sociedade não tinha o menor conhecimento. E interesse. Exatamente, interesse. Então, a minha geração também já pegou um caminho construído de alguma forma. Sim, é que, gente, nenhum transtorno é glamouroso. Exato. Zero a gente está lidando glamour. com saúde mental. Zero glamour é no grave, autismo. É sério. Zero glamour no TDAH, né? Não é bacana, não, gente. Não é bacana. Né? Não é sobre, quando a gente fala, né, tem o dia do orgulho autista, não é sobre não ter orgulho de quem é. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver. Da Helena. Isso, eu Todos também do os meu dias filho, eu olho e falo, do meu marido. Que orgulho né? eu tenho de você. Exato, não é sobre não ter orgulho de quem é. É sobre não glamourizar prejuízos reais. E a gente não mascarar esses reais prejuízos, porque é só enxergando essas condições que a gente pode pensar em tratamento, em políticas públicas, pensar no desgaste, adoecimento das famílias, na saúde mental das mães. Fora a porque reserva. senão é mascarar. Fora a reserva de mercado com as abordagens. Exato. Isso é assustador. Eu defendo práticas baseadas em evidências há muitos anos, mas me assusta a reserva de mercado que isso se tornou. Né? Tem que ser individual. Você fazer indicação de um plano terapêutico, o olhar tem que ser individual. Nem sempre ele vai se beneficiar daquela prática em específica. Isso. A minha filha foi estimulada a vida toda através da psicomotricidade. Isso. E hoje eu posso olhar para esse caminho que nós fizemos e falar assim, que orgulho. Ela se comunica, ela aprendeu a se comunicar muito bem, ela tem uma comunicação gestual que a gente potencializou a verbalização muito rica. Ela se faz entender. Isso é fantástico. Né? Eu não coloquei... Nós tivemos, sim, acesso à intervenção de horas, né? de dedicação diária de intervenção, de treino,
né, dentro de casa, porque eu tive a possibilidade de fazer parte dessas intervenções. A terapeuta me chamava para a sala para eu entender, eu tinha interesse, eu fui estudar. Então, é resultado de muitas coisas, não de um único protocolo que está dentro de uma clínica, que está restrito a um profissional. E outra coisa que eu gosto de dizer, eu não entreguei a vida dos meus filhos na mão de profissional nenhum, de médico nenhum, de professor nenhum. A responsabilidade em primeiro plano sempre foi minha, enquanto mãe, né, que escolhi ser mãe, eu escolhi ser mãe. E aí, lógico, a gente vai fazer concessões, não dá para ser tudo, não dá para ser a mega profissional, puta, mãe, esposa, tem concessões. E naquele momento eu fiz concessão de uma carreira, né? Eu falei, vou parar minha carreira porque eu vou me dedicar, não só porque é minha filha, mas aquilo me interessou bastante. Eu falei, eu não sei o que é. E eu me senti uma ignorante, não só de não saber o que era autismo, mas os atrasos do desenvolvimento. A pediatra não me contou o que eu tinha que que a Helena tinha que estar fazendo com 3 meses, o que ela tinha que estar fazendo com 6, eu não sabia. E nem ela, pelo jeito. Não, né? Não. Tinha um atraso significativo motor, eu vi que você gravou para falar sobre as alterações motores, com a Catarina, minha amiga. Maravilhosa. Beijo. Mas já era um dos primeiros viés que eu fui estudar, os atrasos motores. Foi a primeira coisa que eu fui estudar, porque ela tinha uma formação no cerebelo. E aí eu falei assim, mas isso é minha proatividade, minha curiosidade, sou uma pessoa muito curiosa. E percebi que outras mães não tinham essa iniciativa. E falei assim, precisamos fazer alguma coisa. E fui estudar. Então, quando a gente é radical na defesa de um direito ou na defesa de uma abordagem, que também foi uma coisa que eu fui amadurecendo com os anos, né? Já fui mais enfática, mais radical com o que eu pensava, mas a vida vai acontecendo, a gente vai amadurecendo, o que antes era interessante, hoje para mim não é mais, o que antes eu defendia, hoje eu repenso, o que estava por trás daquilo no passado, que hoje está se mostrando, essa reserva de mercado que as coisas se tornaram, isso é muito preocupante, porque as pessoas que não tinham acesso, usuárias do sistema público, elas continuam sem ter acesso. E tantas pessoas se oportunizaram desse discurso de levar a informação, de levar a capacitação, de dar acesso às famílias, e hoje a gente vê um caminho que não condiz com o que era defendido lá atrás. Essas famílias continuam sem acesso. Sim. Né? Pouco a gente caminhou, porque poucas pessoas se debruçaram genuinamente a tirar algo do papel. Mas tirar algo do papel que você abrisse mão de rentabilizar, isso, né? Para construir, para trabalhar pelo coletivo. Não estou aqui dizendo que nós não precisamos, a gente tem um boleto para pagar, como essa moça aqui diz, né? Exato. E fazer essas escolhas, muitas vezes a gente não vai conseguir pagar os boletos. Mas aí, usar do discurso de que você está ali trabalhando, está ali fazendo para dar acesso e você cria uma reserva de mercado, isso é muito grave. E isso está muito latente na nossa comunidade. Tá indecente. Indecente. Tá indecente. A gente vê profissionais que, então, com esse discurso de que ultra, mega, master, capacitado, capacitação no exterior, coleciona 800 milhões de títulos, blá, blá, blá. Então, logo, pois, cobro essa pequena fortuna na sua casa, carro. Essa mentalidade... Eu não vou usar nenhum termo pejorativo, mas essa mentalidade pequena do brasileiro achar que o que é de fora é melhor. Né? Nós temos excelentes profissionais que têm um repertório de anos, não só no sistema público, mas também no sistema privado, que tem muito para nos ensinar. E vou falar uma burrice. É uma burrice você pegar um protocolo totalmente americanizado, que foi construído por uma cultura diferente da nossa, por uma sociedade economicamente muito mais desenvolvida que a nossa, e não adaptar para a nossa realidade. É porque falta raciocínio clínico. Aí é que tá.
Mesmo os protocolos científicos e com toda a base, robustez, mesmo esse, a hora que você vai passar para o seu paciente, você tem que ter um raciocínio clínico. E fazer análise do contexto que aquela Exato. família. Você tem que analisar, você tem o que... impacto na família, Isso. o impacto no Não é dia a dia. não é copia e cola. Né? Não é copia e cola. Precisa, sim, em muitos casos de intervenção intensiva, sim, mas também ainda não é um copia e cola. Rever de tempos em tempos. A gente fala muito em análise do comportamento, ABA, mas nós sabemos que existem tantas outras práticas baseadas em evidências. Sou super defensora, né? Tive uma excelente escola, posso falar aqui do professor Celso Goios, da Giovana, são pessoas que têm um caminho sólido e são com eles, né? Maria Elisa Fonseca, do TIT. Então, boas bases. E que são criteriosos, que eles defendem muito essas práticas, mas são pessoas consensuosas, que faz a análise daquela família, daquele contexto para indicação, né? Sim, então... isso da área motora, ontem eu conversando com a Tharita, do episódio que eu gravei Tharita e Noi, que nós falamos sobre as alterações motoras no autismo, né? E eu tenho alguns episódios sobre essas questões motoras. E eu pontuei para ela, assim, que olhando para trás, se eu tivesse um arrependimento na intervenção do Arthur, porque eu coleciono mais sortes do que o contrário na intervenção do Arthur. Mas eu já peguei aquela fase que era essa receitinha de bolo. ABA, fono, TO, ABA, fono, TO, ABA, fono, TO, né? Eu fiz no início, até porque eu nem tinha dinheiro para pagar e eu não consegui cobertura de convênio. Na nossa época não tinha. Eu não... Bom, eu falo nossa época, mas a sua também, você vê que não é tão distante. Com quantos anos o Arthur teve o diagnóstico? Com 2. Com 2 aninhos, então a gente tá falando de 5 anos atrás, porque ele tá com 7. Isso, 5 anos atrás. Me indicaram, também não me explicaram, eu saí só com o laudo e tipo, é isso. Tá, daí depois que eu fui tentar entender o que era, eu não sabia que era nada, mas só que eu não tinha dinheiro pra pagar, eu não consegui convênio. E aí eu comecei pela análise do comportamento, eu fiquei bastante tempo, aí eu fui estudar, fiquei com a AT dele, enfim. E uma vida inteira de estudo pra gente dizer que sim, não sabemos nada, tá? É a mesma coisa do autismo. Exato, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Depois eu fiquei na fila da fono 1 ano, eu fiquei depois quase que 1 ano e meio na fila de integração sensorial. Nossa, mas pelo sistema público? Não, particular mesmo. Nossa. Eu não consegui pelo convênio. Meu Deus. E aí ainda assim, porque o Arthur tem seletividade alimentar severa, né? Aí dizia, você precisa de uma fono de seletividade alimentar. Então faz nascer alguma, porque na minha região não tem. Tipo, você não tem, gente. Eu vou fazer o que dá do que tem, sabe? Tipo, você tem que ir nisso, você tem que... Não tem. E dinheiro também não tenho. E aí é isso. Vai ser Porque eu fui estudar. É o que eu tô dizendo. Pra eu tentar fazer. Eu também. Você vê como não mudou muita coisa Você tá vendo? De 15 então, assim, anos, você tem 10 anos pra você cá. tem o ideal, você tem um monte de protocolos, você tem... E aí você tem tua realidade. Exatamente, gente. Cara, isso tem é um que ser abismo colocado, de uma coisa pra outra. Isso precisa ser colocado mais. Exato. E o que eu queria dizer pras mães é que, assim, quando te bate um desespero, porque a tua realidade é longe, eu queria dizer que é a de todo mundo. Eu não conheço nenhuma mãe. E olha que eu ando, hein? Olha que eu ando. Nenhuma mãe com tratamento nem perto do ideal. Nem a mais rica, nem a mais pobre. Só que o que eu também queria te confortar, não é que não precisa, tá, gente? Todo mundo gostaria. Mas é que eu tenho visto avanços com famílias que mesmo longe do ideal, mas que se comprometeram. Exato. E que conseguiram grandes avanços. Eu ia colocar avanços. isso agora, porque assim, não me adianta nada ter rios de dinheiro, a melhor equipe do mundo, se eu mãe, se eu pai, se eu família, não tô inserida no processo, não tô comprometida. Gente, o filho é meu, o filho é teu. Exato.
Não adianta, não dá para transferir responsabilidade. Não dá. E é a mesma coisa que hoje a gente vive enquanto sociedade na escola. E não vamos falar só pensando na comunidade da pessoa com deficiência. Vamos falar no geral. Professores estão aí com a saúde mental totalmente afetada. Por falta de educação, enfrentamento, crianças enfrentando, né? Se enfrenta na escola, enfrenta dentro de casa. Então, assim, a gente vive um momento muito delicado pensando a educação dentro de casa. Exato. Né? Não é porque a Helena tem uma deficiência ou o Tom não tem uma deficiência que eu não, o tempo todo não ensinei o que era certo, o que era errado dentro do que a gente construiu dentro da nossa família, para nossa verdade, para nossa, né, para o nosso contexto familiar. Então, assim, ensinei sempre a respeitar o próximo, a ter minimamente uma educação que não interfere no direito do outro. E eles têm compreensão, viu, May? Muita compreensão. Sim, a gente não pode subestimar nunca. Só de olhar para eles sabem. Isso, hoje. a gente Mas não pode subestimar a capacidade dos nossos filhos. Foi muito treino na frente do espelho, viu? Muito, né? A psicomotricidade me ensinou muito, né? Esse ser que é integral, olhar para essa pessoa de uma maneira integral não anula, né? Na verdade, o plano terapêutico não anula o teu olhar integral para aquele ser humano. Perfeito. Isso eu também aprendi, tá? Aprendi muito e eu devo muito a essa ciência que é a psicomotricidade. Então, do que eu ia dizer, que dos meus arrependimentos, é que eu não tive, ninguém me alertou para um olhar para o motor do Arthur. Porque como ele não tinha nada que chamava atenção aparente, a princípio... Sim. Sei lá, andava, sentava... Menininho robusto. Se desenvolveu dentro dos marcos, os motores, né? Andou, engatinhou. Não engatinhou, andou. Era estabanadão, a Helena também mas é um menino engatinhou. forte. Sim. E ninguém observou, meu filho. Essa é a verdade, entendeu? E eu fiquei sem médico todo esse processo. Eu fui ter acompanhamento depois com o Dr. Paulo Liberalesso, quando eu já tinha o podcast. Beijo, Paulo. Maravilhoso. Que aí eu entrevistei o Dr. Paulo, aí eu fui pegando intimidade pelas beiradas, né? E aí depois, mas isso depois, meu filho já estava em intervenção, meu filho já tinha falado, o Arthur já tinha desenvolvido. Sim. Então, de novo, eu não tive médico. Em Rio Preto, né? Em Rio Preto. E você não foi para Campinas? Porque, na verdade, assim, eu tentei 3 médicos, eu gastei pra caramba, eu não tive o apoio, de novo, meu dinheiro é finito. Então, é só você fazer conta. Quando as pessoas me perguntavam sobre minha história, eu falava assim, a minha história é bem fora da curva dentro da coisa da maternidade, né? Eu não tive luto, não passei por luto, mas não porque... Não, porque, de fato, para mim não era um luto. Né? A deficiência não era. É uma coisa que estava presente na minha vida. Digamos que desde a minha adolescência, quando eu estava lá fazendo meu curso de edificações, ensino técnico, e começava a se pensar numa norma técnica que regulamentasse a acessibilidade. Eu já tinha uma preocupação com isso. Pensando o idoso, pensando a pessoa que na nossa época, eu estava com 17 anos, estava me formando, pessoas... Praticamente a gente só via pessoas com deficiência cadeirantes, não, né? Então eu já tinha essa preocupação. E eu fui muito assertiva no caminho médico. Embora tenha tido essa pediatra que não observou, eu não demorei muito para falar, eu vou trocar de pediatra. E quando eu troquei, a Helena estava com 9 meses, você colocava ela sentada e ela caía para o lado, ela ia caindo para o lado. Eu falei, tem alguma coisa? Minha mãe falou, tem alguma coisa errada. E aí essa médica me encaminhou para o neurologista. Então, aí foi um caminho muito, muito assertivo. O Dr. Jair, lá no Rio de Janeiro, falou, tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, vamos fazer uma ressonância, na ressonância acusou, vou encaminhar para uma equipe de psicomotricistas. E, diferentemente da grande maioria das mães que teve esse diagnóstico que não foi acolhedor, o Dr. Jair foi extremamente acolhedor. Ele me deu uma aula. Quando eu perguntei, mas o que é isso? O que é hipoplasia cerebelar, né? Essa alteração do cerebelo? Ele fez um desenho, ele explicou, ele me deu uma aula mesmo. E aquilo me despertou curiosidade. Eu falei, e aí quando ele falou psicomotricistas, menos ainda. Falei, só que assim, eu podia ter me assustado, paralisado. E não, eu falei, putz, eu quero saber, curiosa que sou, eu falei, eu vou saber. Então foi um caminho muito assertivo. O susto
Para mim, o impacto maior não foi o diagnóstico da Helena, não foi parar a minha carreira, né? A gente tinha um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro, eu e o pai deles, iam tudo muito bem, mas eu decidi me comprometer com a minha filha, que eu quis tanto, eu quis tanto. E também não idealizei, né, o filho perfeito, ai, vai ser isso quando eu crescer. Não, eu lembro que minha preocupação é que ela nascesse bem, né? Nasceu, tá respirando, tá tudo bem. Era essa a minha preocupação. E então o caminho foi assertivo demais. Então não teve espaço para luta, tava tudo caminhando, né? E eu lembro que não tinha também essa ansiedade em mim quando eu demorei um pouco para pôr na escola, porque ela usava fralda, ela andava e caía muito, eu tinha esses medos, essas preocupações, que foi muito melhor com o segundo filho, e aí a equipe foi 1 ano trabalhando comigo, o convencimento de que ela precisava ir para a escola. Naquela época, nós não tínhamos uma política de mediação escolar. Sim. No Brasil, Rio de Janeiro foi um dos primeiros. As pessoas falam muito do Rio, mas o Rio de Janeiro foi pioneiro em muitas coisas pensando o autismo. O Grupo Mundo Azul fez um trabalho incrível junto com Berenice Piana e todo esse legado de pessoas, né, envolvidas. Então, eu fui acolhida, tive essa possibilidade de aprender com a equipe, de ir para as escolas e falar do que a gente precisava fortalecer com a família. Então, eu demorei um pouco para colocar, mas quando eu coloquei a Helena na escola, eu já me sentia totalmente segura. Tá. Porque eu tive um apoio, eu tive uma instrução, eu pude estudar, eu pude fazer cursos. E isso foi um diferencial. Eu me comprometi com aquele processo. O susto foi quando veio o diagnóstico do Tom, do meu filho mais novo. Aí eu não esperava. Aí foi um soco no estômago. Por quê? Que idade que ele tava? O Tom estava com 1 ano e 8 meses. Só que o Tom foi uma gestação super difícil, de muitas intercorrências. Aí nasceu pré-termo, 36 semanas, internado. Saiu depois de 5 dias da UTI, porque engoliu o líquido amniótico. Aquela situação toda que foi traumática. Depois de 40 dias de vida, ele teve uma bronquiolite e ele ficou muito grave. Foram mais 30 dias de UTI, entubado, assim, e aí eu tive muito medo de perder, porque ele teve muito perto da morte. Luta pela vida Isso, mesmo, tudo assim, isso, eu falava assim, nossa, minha saúde mental deve estar muito boa, porque não tinha tempo, cara, pra nada. Era a gente teve que dar uma pausa com muitas coisas da Helena para olhar o Tom, mas beleza, ele saiu da UTI, ficou bem, com 6 meses ele já estava lá sendo acompanhado por Dr. Jair, e mostrava que os marcos do desenvolvimento motor, que era a minha preocupação, estavam adequados. O que ele tem, e Helena também tem de diferente, é uma hipotonia muito grande. Mas com a intervenção isso foi melhorando bastante. Só que com 1 ano e 1 mês, o Tom parou de nos atender. Ele estava balbuciando, ele olhava para nós e de repente ele parou de olhar, ele parou de balbuciar, ele pegava e começou com umas manias. Ele pegava cuspe, colocava no dedo e ficava passando em torno dos móveis. E aí, quando ele começou a brincar com o carrinho, era aquela cena típica do menino deitado. Eu tenho vários vídeos, vários. Aí você olha assim, putz, é autista, né? Para quem já conhecia. Mas eu não esperava. E aí o Jair falou, é uma hipótese diagnóstica de autismo. Eu falei, eu não acredito. Aí eu fiquei muito assustada porque toda a intervenção da Helena era paga. Nós não tínhamos também convênio, nós investíamos, né? Então era a escola, era o plano de saúde, era a equipe multidisciplinar. Aí você fala, putz, vezes 2, Meu Deus, como que eu vou né, fazer? Aí sim eu me permiti chorar bastante. Falei, eu vou chorar, porque... Nossa, meu choro é legítimo. Né? Agora Nossa. sim. Isso era perto de 2012, em que existiu o movimento da lei de proteção à alteia. Isso foi muito bom naquele momento. Então, os órgãos públicos estavam meio que se movimentando para atender essa demanda. E eu me lembro de um dia, eu morava em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, de eu ter ido a Santa Cruz, um bairro vizinho, e passar em frente a um centro de referência municipal para pessoa com deficiência, novinho. Parecia clínica particular. Eu falei,
cara, que legal isso. Eu, como arquiteta, eu sempre tive esse olhar para a saúde, que o ambiente é um coadjuvante no processo terapêutico. Ou ele te convida a entrar, ou ele te convida a sair. E isso existe Verdade. muito no sistema público, né? Aqueles equipamentos antigos, aquele mobiliário antigo. E a neurociências vai explicar tudo isso, pensando na arquitetura. E eu falei, cara, eu vou entrar, eu quero... Talvez a minha luz estava aí. E aí eu lembro que, como era início de tudo, tinham 6 meses que estavam inaugurando, a equipe estava sendo capacitada em 2012 para atender autismo. Então eu já inscrevi meus filhos ali, consegui já inscrever. Falei, bom, eu não vou conseguir custear a equipe particular para os dois, mas a equipe particular foi tão incrível. Aqui eu quero falar da Vera Matos, da Edilza Araújo, que eles não deixaram de atender o Tom e a Helena. Nós diminuímos os dias de intervenção e complementamos com o que a gente tinha no sistema público. Melhor que isso, a gente conseguiu que as equipes se comunicassem. Nossa, Isso era muito legal. que incrível. E aí, então, eu tive uma intervenção assertiva do tempo que a gente pôde. E nesse caminho todo, eu acabei me divorciando e indo para Santos. E o medo? Mas eu era mais corajosa na época, viu? Eu era muito destemida. A maturidade vai trazendo alguns Mais medos pra gente, né? sim. Jovem a gente, é diferente. Eu topo tudo. E peguei os 2 pequenos ali, né? E falei assim, poxa, em Santos eu tinha visto uma matéria de surf adaptado no Fantástico. Eu não tinha decidido para onde eu ia, porque minha família queria que eu fosse para São Paulo, e eu falei, não, eu sou caiçara, né? Eu quero mar, eu preciso disso, desse cheiro de mar. Gente, que máximo. Eu vou surf adaptado. E aí eu olhei a matéria e falei, eu vou para Santos. Que máximo, não acredito. Eu vou para Santos, eu vou pegar os 2 e vou para lá. E foi uma época que, logicamente, que com toda essa dinâmica, eu parei de trabalhar, então o pai das crianças era a única renda. E era uma empresa. Mal bem, eu dava um suporte bacana para aquilo tudo. E as coisas foram ficando mais difíceis. Quando eu me divorciei, a gente já não tinha mais recurso. Então, quando eu cheguei em Santos, acredite se quiser, eu fui fazer faxina para dar conta da responsabilidade que era minha. Não era da minha mãe, né? Não era da minha irmã, que são um super suporte até hoje. Meus primos, né? Minhas tias, minha família é incrível. Assim, família Shakur, né? E eles me deram muito suporte, inclusive nessa transição, que você decidir um divórcio nessa complexidade não é simples. Mas não demorou muito, eu estava lá nas escolas, comecei a ir nas escolas falar dessa minha experiência da família comprometida, do quanto eles ganharam enquanto crianças, né? Porque a mãe estava comprometida, a família era uma rede de apoio. E a Helena já era um resultado muito bom do prognóstico dela. Se eu fosse me atentar ao prognóstico, eu tinha desistido, né? E aí eu não tinha essa ansiedade, voltando que eu me perdi um pouco no começo, TDAH, que eu não tinha essa ansiedade da Helena, por exemplo, aprender a escrever, aprender a falar, porque ela ainda usava fralda. Eu tinha essa consciência que algumas coisas tinham acontecido antes. Mas quem me deu essa consciência foi a intervenção, foi a estudar aquela ciência, né? Então, eu precisava de requisitos motores, e o desfraude é um, né? O controle de esfíncter é outro, então eu não tinha essa ansiedade. E aí eu decidi não ficar em grupos de mães, porque grupos de mães me deixavam muito ansiosa. Você já fez avaliação ela estava com 4, 5 anos. Já fez avaliação neuropsicológica? Eu falei, gente, o que é isso? Peraí, uma coisa de cada vez. E aí me deixava muito ansiosa. Eu consegui acolhimento e direcionamento com mais tranquilidade no grupo de pais chamado Mundo Azul, do Rio, da Denise. Então, era uma coisa mais tranquila. E falei, não vou ficar em 1000 grupos, né? Vou no meu tempo, vou no tempo deles e no que eu consigo gerir. São 2 filhos com diagnósticos, sem dúvida, né? Não, eu também saí de muitos grupos. Pensa. Não, né? não dá. Hoje eu tô em grupos das que são minhas amigas mesmo. E aí a gente... isso. E eu mantenho isso até hoje. Isso, até hoje. Que senão eu ficava muito ansiosa. Você tem que conseguir achar a sua rede ali, que você fale a mesma língua. Exatamente. Você vai buscar, vai dar umas Exatamente. erradas, mas é importante
você buscar. E aí eu decidi ir falar com algumas mães, porque a escola estava sofrendo muito isso, as escolas num geral. E eu já estava morando em Santos. Tinha autismo, não tinha uma comunicação verbal, mas ela queria que a criança estivesse na escola, fosse alfabetizada e aprendesse a escrever. Mas ela usava fralda, não tinha acesso à intervenção, e a demanda para esses professores é muito grande. Muita pressão, Então eu falei né? assim, vou lá falar enquanto família que, peraí, tem outras Calma, coisas, gente. calma, né, calma. Prioridades. E aí, a partir dessa movimentação, da minha junção ao grupo de mães, o Acolhe Autismo, que também era um grupo novo, e eu lembro que eu cheguei e falei assim, mas qual a proposta de vocês, né? E elas ficaram pensando, né? Eu falei, mas e as políticas públicas, né? O que a gente tem aqui? E tudo começou a ser construído a partir daí. Não demorou muito, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação de Santos, na seção de Educação Especial. E isso é muito, não só inovador, seria uma outra palavra, porque eu era uma profissional que eu não tinha nem a formação na educação e nem na saúde. E aí eu vi o meu poder de articulação, né, de tudo que eu tinha estudado, de tudo que também esse caminho da arquitetura me deu, eu falei assim, eu articulo bem muitas coisas. E aí aprendi muito ali dentro. Nesse tempo eu já estava escrevendo o projeto inspirado na Clínica Escola do Autista de Itaboraí, mas para o contexto de Santos. E aí começa, assim, um trabalho de muita dedicação, não só minha, mas do grupo. E cada membro do grupo que estava ali mais envolvido tinha uma expertise. Uma era psicóloga, a outra era professora, diretora de escola, arquiteta, articuladora. E nós conseguimos não só construir uma política na cidade de Santos, mas isso foi ampliado para a Baixada Santista, não só no que tange a educação, mas especialmente na saúde. Por quê? Muitas crianças chegam na escola aos 4 anos, que é obrigatório a matrícula, sem nunca ter feito uma intervenção. Já tem o diagnóstico, mas não tem intervenção. A conta ficava para quem? Para o professor, para a escola. Como que o professor vai dar conta do que a saúde não está fazendo? Então, a gente achava muito injusto. E aí nosso trabalho foi muito focado e direcionado para a saúde, mas sem lógica esquecer o projeto que tinha de mediação escolar. Hoje a gente fala em AT, mas a gente sempre falou muito do mediador escolar. Então essa política foi se construindo não só pelo que o mundo estava fazendo, pelo que o Brasil estava fazendo, mas especialmente pela nossa demanda, pelo contexto da nossa cidade. Não dá para eu copiar o que estava sendo feito no Rio de Janeiro, em Itaboraí, e replicar 100% em Santos. Sim. Que aí a gente volta lá na nossa conversa inicial do que a gente busca de informação fora do nosso país, mas a gente quer trazer na íntegra sem adaptar para o nosso contexto. Exato. Então, eu não tenho como copiar algo se a minha rede, na cidade que eu moro, tem uma rede de apoio diferenciada ou mais ou menos estruturadas. Eu não posso esquecer da rede de atendimento básico, eu não posso esquecer da rede de atendimento especializado. Então, foi um trabalho que levou 6 anos. Que legal. E aí as pessoas cobravam a gente, era absurdo. Por que não saiu ainda? Não vai sair. No político os caras se comprometem, mas não fazem. Mas muitas vezes eu e a Ana Lúcia Félix, que infelizmente não está mais aqui, me faz muitíssima falta, nós sentávamos no bar da esquina em frente à prefeitura e a gente esperava o prefeito sair para a gente falar com o prefeito. A gente pegava a agenda de campanha do prefeito e ia na igreja, em todos os lugares, para a gente cobrar, mas não cobrar enfiando o dedo na cara de ninguém. Falar assim, a gente quer participar do processo, a gente quer construir junto. A gente tem legitimidade, a gente tem conhecimento para isso. E deu certo, cara. Deu certo, só que levou anos. É trabalhoso, gente. As pessoas desistem isso... no caminho. Sim. Né? E se a gente pensar que hoje eles estão adolescentes, vão ser adultos, e muitos, embora a comunidade aí defenda, né, que a gente pode ser o que quiser, não é bem assim que a banda toca e não é assim que a vida funciona. Eu não fui o que eu queria. Nossa, porque para isso a gente precisa ter... É a música da Xuxa? Para isso a gente precisa ter oportunidade, estrutura. E peraí, não é o que a gente vê, né, em tantas as famílias. E para isso ser feito, precisa, sim, muita dedicação, muito comprometimento, preocupação, sim, com o outro. Esse discursinho, ele é super bonito. Eu adorava cantar essa música da Xuxa. Mas não amava Lua de Cristal. Cristal. É realidade. O fato é que a gente tem que
habilitar as nossas crianças, futuros adolescentes, futuros adultos, Sim. para que com esse conjunto de habilidades, com as contingências da vida, ele para que eles consiga. possam, dentro desses requisitos, dessas habilidades, repertório, que eles possam ter o máximo de escolher o autonomia máximo possível. de Mas a gente não escolhas. pode dizer que eles vão ter autonomia Pra tudo e integral. qualquer coisa. Gente, eu não Para. tenho autonomia integral. Nossa, eu tenho zero, no caso. E aí a gente começa a discutir uma outra política que é um tabu, que são as residências assistidas. Nossa, Né? e que eu sou Que é um assim, tabu enorme. E a gente não está falando de voltar no tempo, a gente não está falando de institucionalizar ninguém, a gente está falando de dar apoio integral e efetivo e garantir a saúde e proteção integral, porque outro tabu é a questão do abuso e da violência sexual, né? Que muitas dessas pessoas mais vulneráveis estão expostos e acontece, e é grave. E ninguém está discutindo, e ninguém está pensando. Quando a gente fala de residência assistida, residência protegida, a gente não anula a importância que tem a residência inclusiva, a importância que tem a residência independente, a moradia independente, que é fantástico o projeto, é incrível, mas a gente tem uma parcela dessa população que não teve acesso à intervenção e que mesmo com acesso, total acesso, pelas comorbidades que ele traz, ele vai precisar de um apoio integral. Gente, eu não consigo entender como que isso pode ser um tabu. Mas é uma discussão ideológica que nós vivemos com o projeto da Clínica Escola do Autista, porque todo mundo dizia que nós queríamos segregar. E muita comunidade, inclusive em Santos, pessoas hoje que estão no governo foram contra o projeto da Clínica Escola, pessoas que dizem defender a pauta. Que não querem escola especializada, E o que aconteceu? É uma piada. Virou, não, o projeto que está dentro da pasta da saúde, que não é segregatório, porque atende a deficiência intelectual, atende o autismo, né, a Clínica Escola do Autista, ela virou uma referência para muitas outras cidades no Brasil, não dentro da educação, porque a gente defende a educação inclusiva, na perspectiva da educação inclusiva. Então, é um atendimento contraturno, mas muitas pessoas que foram barreiras para nós, porque esse projeto poderia ter saído antes desses 6 anos, e que bom estar aqui podendo falar, né? Poderia ter acontecido antes se a gente não tivesse lidado com essas barreiras ideológicas. Essas pessoas... E é o que a gente vive na vida, hoje na discussão do adulto. Essas pessoas, elas vivem em algum grau, assim? Dizem que vivem, né? Mas aí você fala assim, quantos deles frequentam de fato o sistema público? Eu sou usuária do SUS até hoje. Meus filhos também. Só que a minha questão é Meus filhos estudam na escola pública. Se você vive, é questão só de dar opção. Sim. Aí se você não matricula, olha que legal. Nossa, não quero colocar meu filho na escola especial. Existe que bom, você põe na outra. Mas aqui a gente nem está discutindo a questão da escola especial, né? A gente está discutindo essa ideologia da comunidade que está hoje em vários lugares, da comunidade da pessoa com deficiência, que foi construída sem o conhecimento sobre os transtornos do desenvolvimento infantil, que foi construído sem sobre pensar a saúde mental, que não tinha ninguém ali que vivenciava ou representava o autismo, por exemplo. Então, as mulheres como a Berenice Piana, a Denise, do Rio do Mundo Azul, nossa, eu poderia falar, se eu falasse tantas outras aqui e esquecer pessoas que foram fundamentais, Luciana Nassif, a Milena Carneiro, elas tiveram que lidar com essa briga ideológica, com essa quebra de barreira que... Sem perder o réu primário. Que foi construído porque as pessoas desconheciam, mas também estavam rígidas nos seus pensamentos. Então, o que eu aprendi é que os discursos radicais, eles não constroem absolutamente nada. Nada. Quando eu fiz uma edição especial em Brasília, e eu tive a oportunidade de conversar com um gestor de uma unidade lá do Distrito Federal, de uma escola especial, e a unidade dele era a partir dos 15 anos. Então, tinha lá dos 15 até, acho que o aluno mais velho que tinha lá era 38 anos. Jovens e adultos. Isso.
E os professores que tinham lá eram de educação especial, aí tinha educação física, artes, né? E assim, o pessoal da escola, da merenda, da limpeza, eles tinham um treinamento básico para questão de crises agressivas, né? Que é importantíssimo. Mas assim, tão legal. E aí tinha os depoimentos das famílias que estavam lá, e as famílias muito felizes, e não eram pessoas só de classe baixa, não. Famílias ricas de Brasília e do entorno, esperando vaga para que seus filhos pudessem ir lá. Porque lá eles vão desenvolver as habilidades. Exato, e para que aquelas famílias também pudessem ter vida. Sim. Por conta da saúde mental dessas famílias, porque eles demandam muito cuidado o tempo todo. E o impacto que a gente está vendo hoje é muito maior, por conta do que a gente passou na pandemia. Exato. Então, muitas mães, inclusive, eu passei. Exato. Por coisas que eu falei assim, eu só via outras mães passando, mas, né, tive uma depressão breve. A exaustão que você fica, assim, né? E então a gente cansa, os filhos cansam da gente também, é uma coisa. Não dá para ignorar esse não fato. Dá. E precisa ser falado, Precisa ser falado. Precisa ser falado. Então, aí tinha fotos, tudo assim, que eles tinham feito uma exposição de artes da aula de educação artística, né? Que tinha lá, e as mães muito orgulhosas, e eles orgulhosos, adultos, tudo. E tinha um autista lá de 32 anos que tinha acabado de ser alfabetizado. E ele todo orgulhoso, porque nunca acreditaram que ele poderia. Nele. Entendeu? Exatamente. E aí vem falar assim, escola especializada. Não, aqui a gente não pode. Dá licença. Acho que aqui a gente não pode de forma alguma. Sabe, isso é um discurso muito raso de quem de fato não vive 24 horas, porque aquelas famílias, se aquele lugar não existisse, elas iam deixar com quem? Aquelas pessoas. Não poderiam sair para trabalhar, gerar renda. Não, e a qualidade de vida deles, que eu fico pensando, tudo. Eu vou deixar minha filha o dia inteiro sentada no sofá em frente produzindo à televisão? O quê? Não, e outra, o que isso, a saúde... E se você não desenvolve, você aumenta comportamentos agressivos, aí vai acontecer igual o caso lá da minha região, que saiu no Fantástico, lá de Fernandópolis, o caso do André, que era um menino que a mãe estava tão desesperada e ele ficava acorrentado. Sim. Você lembra daquele caso emblemático? O caso do André foi, inclusive, tá no meu trabalho de pesquisa. Tá. Então... Nesse aqui do autismo no adulto. Cara, as pessoas acham... É só porque não aparece, então fica mais cômodo para ninguém ver. Exatamente. Né? Então... Não vamos muito longe, Mi. Na nossa rede social tem um... Dos gêmeos? Dos gêmeos, que a irmã tá cuidando. Poxa, me perdoa que eu não vou lembrar o nome, mas eu tô acompanhando, eu divulgo. A mãe morreu, eles são gêmeos, adultos, com várias comorbidades, várias questões. E ela tá exausta, ela chora dia e noite na rede social pedindo ajuda. Aí, lógico, as pessoas se mobilizam, ajudam, doam, enfim, mas não resolve. Não resolve. E aí a gente volta o tempo todo na questão da residência. Exato. Né? As residências assistidas, as escolas, os espaços, porque, gente, você fechar os olhos não vai fazer essas pessoas existem. Exatamente. Né? E elas têm o direito de existir e de ter dignidade. E de ter qualidade de vida, e de cuidar da saúde como um todo, né? E quando a gente fala em funcionalidade, em ter atividade, tantas coisas podem ser desenvolvidas com autismo grave. Lógico que o tempo é diferente, a capacitação do profissional que vai atuar é diferente, mas é possível fazer tantas coisas que, assim, que precisa ter o quê? Precisa ter vontade, precisa ter amor, precisa ter técnica, mas é possível, como você falou, ele foi alfabetizado aos 38 anos. Exato. E aí, por exemplo, então você, nossa, essa escola gera custo. Tudo bem, você tem os professores que pagam, geram imposto, a economia gira, né? Então, aquelas pessoas que estão lá, os pais estão trabalhando, estão gerando renda, senão seria um monte de gente recebendo mais benefício. E pode ser desenvolvido um programa com esse público que está descrito nesse trabalho de pesquisa que eu fiz,
que é a nossa próxima luta, Vamos mostrar né? seu livro aqui? Vamos. Esse aqui? Organizado pelo professor Francisco Assunção, Aqui, ó, dá pra José mostrar aqui na Alberto Del câmera. Porto. Autismo no adulto. E aí eu faço um recorte desse trabalho pensando, lógico, do ponto de vista da arquitetura, como que é esse ambiente protegido do ponto de vista da materialidade do espaço. Tá. E para casos graves, nível 3 de autismo e comorbidade com a deficiência intelectual, que traz essa complexidade para o adulto, né? E para a família. Então, programas que a gente pode desenvolver com eles, até para que eles gerem renda para o teu entorno, né? Que a gente trabalhe a comunidade local, o comércio local, de algo que eles produzam e seja comprado pelo comércio local. Então, não é simplesmente... E outra, residência, é o meu morar. É dizer para você que você pertence àquele espaço. Não é pegar uma residência que você vai enfiar 10 pessoas no mesmo, que não se conhece, que não tem intimidade, que não tem... Também, o que isso... traz de dignidade, se eu não posso Não ter identidade, se eu não posso ter identidade, se naquele local não tem a minha identidade, Isso. E por que ele tem a identidade dele, independente do grau que ele traga de deficiência, ele tem a sua identidade. E aí, no Arquitetura Sensorial, que é da arquiteta Ju Neves, da Juliana Neves, eu falo um pouco dessa arquitetura, esse aqui agora, ó. Pensando o autismo, mas aí de uma maneira mais técnica, baseada em evidências científicas e adaptada para o nosso contexto e aplicada no contexto público, que aí a gente pode falar do projeto da acomodação sensorial do metrô de São Paulo. Então, você vê como esse trabalho não é um trabalho que começou há 4 anos atrás, Mi. A gente está falando de um trabalho que começou há 15, ou se eu buscar as minhas memórias mais afetivas, quando eu ainda era pequena, e eu falava assim, o espaço impacta a gente positivamente ou negativamente. Aí eu chego numa cidade que eu falo assim, poxa, como meus filhos vão querer ficar nesse ambiente? Se ele não convida, eu tenho vontade de entrar e sair. Imagine como é para eles. Então, tudo isso foi se construindo, foi se amarrando. Então, eu falo que o tempo que eu dei na carreira enquanto arquiteta foi essencial para estudar, para vivenciar a maternidade, para estudar o autismo, porque não basta eu ser uma arquiteta e agora eu querer falar de autismo se eu não tenho essa propriedade de que a vida me deu, que o estudo me deu. Então, eu vou fazer a pós-graduação em neurociências e vou falar de autismo. Peraí, cuidado. Eu estudei uma vida toda e ainda não sei. Então, muito cuidado com tudo que a gente está dizendo. E aí eu falo dessa necessidade de ampliação de políticas públicas a partir também da arquitetura desse espaço que desperta pertencimento, independente da condição e do grau da deficiência que você tem que ser olhado com respeito, de uma forma integral. E também desenvolver programas porque as pessoas deixam de acreditar e param de investir quando é grave. Né? Sim. Mas nós somos mães. Se nós não tivermos essa esperança, essa iniciativa de morrer acreditando que as coisas são possíveis, mas que são possíveis a gente precisa sem discurso romantizado, sem discurso com irresponsabilidade, a gente se tranca dentro de casa e morre de depressão. Esse projeto que você disse do metrô de São Paulo, fala um pouquinho pra gente. Em 2019, eu estava fazendo treino do uso do transporte público com os dois. Mais especialmente com a Helena, porque a gente já tinha... todo o transporte urbano na nossa cidade não era mais um problema, né? Andar de ônibus, andar com o VLT, que é o trem sobre os trilhos. Então, isso já era tranquilo, fazer também o deslocamento intermunicipal, né? Sair de uma cidade para outra. E ela tinha andado de metrô algumas vezes quando era pequena, e eu falei, bom, o deslocamento, às vezes, para mim, que preciso ir a São Paulo sempre, usando o transporte público, eu preciso usar o metrô, e quando eu estiver com ela, tem que ser, né, uma coisa acessível, então precisamos fazer esse treino. E conforme ela foi crescendo, algumas questões que eu também não sei dizer para você quais são, sensoriais, são incômodas demais. Eu não sei se muitos de nós aqui já tivemos aquela sensação da montanha-russa, aquele frio no ventre. Sim. Aí eu ficava pensando, será que é isso que ela sente, não consegue se comunicar quando ela entra no trem e ele
tem aquela pressão da parada, ou da chegada, ou barulho, eu não sei o que que é. E ela não queria, né? Ela estava reticente aí. Então, minha mãe estava conosco e foi pedir ajuda para 2 agentes da plataforma ali, e eles, muito educadamente, foram gentis e disseram eles não podiam se deslocar, eles não poderiam sair ali da plataforma das catracas, que tem um outro nome técnico que a Ana Coelho sempre fala do metrô, agora eu esqueci, linha de barreira, talvez. Eles não podiam descer conosco para colocar a gente no vagão. E eu falei, tudo bem, vamos tentar, né, mãe? E nesse que vamos tentar, a gente começou a caminhar, a Helena soltou da minha mão, correu e pegou na mão deles. E aí, eu acho que isso tocou, não fui eu, não foi minha mãe, foi a Helena. Foi a Helena que tocou o coração do Osmar e do Renê, e eles falaram, não, nós vamos conduzir até a linha de embarque. Quando o trem chegou, ela não queria entrar sem eles. Mais uma vez, contrariando todo o sistema, eles não poderiam, eles falaram, nós pegamos o primeiro vagão, eles falaram com o condutor, que era uma situação atípica, que eles iam entrar, que eles iam conduzir a gente até nosso destino, e de dentro do vagão eles iam ligar para o CCO, que é o Centro de Controle de Operações do metrô, para informar aquela situação atípica. E eu sou tão grata a esses rapazes, porque só quem esteve lá dentro presenciou não só o sofrimento da Helena, mas o meu e os julgamentos. E talvez se eles não estivessem lá, eu teria sido abordada de uma outra forma, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente precisava saber. Né? Então não tinha outro jeito senão passar por essa experiência. E desculpa, a vida é isso. A vida não são só flores, inclusive para Helena e para o Antônio. Né? Lidar com essas situações faz parte da vida. E aí o tempo que eu via ela às vezes se espremendo ou chorando, não era o tempo todo, era sempre quando o trem ia parar, ela queria descer, eu vi a Helena se apertando e se abaixando para sentar no chão. E quando eu olhei, estavam os 2 sentados no chão abraçando ela, e eu falei, isso vai dar uma propriocepção. Então, se a questão é o corpo, às vezes, eu sei. É o corpo, então o abraço ali pode gerar essa propriocepção. Isso foi tão instintivo da parte deles e tão humano que eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, potencializar essa ação do Osmar e do Renê. E aí nós não conseguimos mesmo seguir até o destino e nós descemos numa estação de integração com um ônibus. Eu falei, vamos seguir a gente podia seguir de táxi, de Uber. Eu falei, não, vamos seguir de ônibus, vamos seguir de ônibus. E eles nos levaram até o ponto, eles nos colocaram dentro do ônibus. Isso é se a gente emocionante, se a gente não valorizar essas ações, que a gente vê o tempo todo tanta violência, se a gente não for propagador de ações como essa, eu não sei que o mundo vai ser. E eu gravei um vídeo, e aí, logicamente, que no meio eu não aguento, porque eu me controlei o tempo todo para passar segurança para ela, mas as pessoas me olhavam. Ora me olhavam como o monstro, olhavam para Helena como a coitada, a coitadinha, e não teve um que ofereceu ajuda. Era só olhares. Ninguém ofereceu ajuda. Então, foi fundamental. E eu falei assim, poxa, eu tenho uma empresa, né? Eu promovo cursos, eu promovo eventos com parceiros de referência no Brasil. O que eu posso fazer para retribuir isso? Então, esse vídeo foi para a internet, né? Chegou até o metrô. O pessoal de relacionamento com o passageiro entrou em contato comigo e eu escrevi também que eu queria retribuir de alguma forma, que eu queria oferecer um curso gratuito para o metrô e queria falar e agradecer pessoalmente esses rapazes. Disso nasceu um relacionamento com o metrô e eu acabei me tornando a consultora do metrô, oficialmente nessa pauta, através desse trabalho. A gente começou a fazer essas capacitações, né, reforçar esse vínculo, e chegamos num ponto que eu falei assim, a acomodação sensorial é muito importante, mas num momento de crise, como a Helena teve, tudo bem que ela teve dentro do trem, mas se eu tenho esse momento na plataforma, no embarque, eu preciso de algumas coisas, né? Principalmente quem tá ali, que são os seguranças, os agentes de segurança. Treinamento em SA, que é Segurança em Crises Agressivas,
e um espaço que eu possa conduzir essas pessoas. E aí nasceu a sala de acomodação sensorial lá em 2019, de estudo, e que a gente foi trabalhando um ponto de cada vez, né? A mostrar qual a importância desse assento preferencial e a mostrar qual é a importância dessa sala. Então, é um projeto piloto que a gente conseguiu realizar em 2021. E se eu tivesse desistido? E se o metrô não tivesse sido super parceiro? Sim. E aí tudo foi estudado, o fluxo, qual era a estação, uma estação de integração que tá ali a CPTM, tá ali os transportes metropolitanos, um fluxo gigante que é a Zona Leste. Então, tudo isso foi estudado por uma equipe da qual eu fiz parte. E que a gente estudou fluxo, transição de zoneamento sensorial, porque também não adianta eu sair de um espaço com muito estímulo e entrar num espaço totalmente neutro. Então, é uma mudança muito brusca. Então, fazer essas graduações, tudo isso faz parte da arquitetura, né, e do design. E a gente teve a oportunidade de aplicar tudo isso na sala de acomodação sensorial do metrô. E nós já temos muitas novidades, que já tem coisas muito legais aí já para ampliação desse projeto. Com isso, para você ter ideia como essa semente ela cresceu, a equipe de engenharia do metrô hoje estuda e já tem um sistema de redução de ruído dos trens, pensando essas questões da pessoa não só autista, mas que tem a disfunção da integração sensorial. Então, eles estão trabalhando em diminuir o ruído das máquinas. Isso é muito que potente. Demais, né? Eu fico muito orgulhosa. Lógico, né? que fica. Porque eu fico, nossa, eu falo, super, gente, a gente né? conseguiu chegar nos caras que são técnicos, nas mentes que muitas vezes falam assim, eu tô trabalhando o tempo todo com número, com fluxo, mas eu tenho pessoas usando esse sistema. Então, eu acho que construção sólida é isso. Né? Não estou aqui me colocando como o maior exemplo de nada, mas eu estou dizendo que enquanto alguém que articulou, que se dedicou, que trabalhou, eu estou dizendo para vocês, as coisas acontecem, mas você precisa se disponibilizar. E, logicamente, você precisa também, de alguma forma, ter uma renda, rentabilizar com o teu trabalho. Ninguém está dizendo aqui para trabalhar de graça, nem voluntário, o tempo todo. É que essa construção me deu esse lugar hoje que eu ocupo aqui junto com você. Isso. Esse lugar de fala, esse lugar técnico, que não é só a mãe, né? É um conjunto. É um conjunto. E com equipe, com pessoas. Ninguém fez nada sozinho. É que às vezes dá a impressão, né, que o outro que vai mais rápido, né? Parece que para os outros as coisas acontecem mais rápido, mais fácil, né? Sim, às vezes a gente também tem essa impressão. Quantas vezes eu não me questionei? Cara, parece que tá acontecendo para todo mundo, né? Sim. Só você ali se lascando, né? Olha, você fala assim, cara... vou falar aqui, quantas portas eu não abri? Eu fui portas para muitas pessoas. E cadê essas pessoas? né? É difícil, Dá para né? contar no dedo quem ainda sobrou. Então, mas aí de novo, de você dormir em paz, falar assim, não, seus valores, né? Meu guia ali é sempre assim, eu colocaria o Arthur em tal lugar. É isso aí. Eu colocaria... É isso aí. Eu compraria tal curso. É isso. Eu aplicaria tal tratamento no meu filho. Tudo. É esse se cuidado, eu fizesse pro meu filho, eu falo pra você. Ou então, se eu fiz e fiz errado, que a gente te dá umas erradas também. Claro, poxa, pelo amor de Deus, nossa. E hoje eu fico falando, nossa, errei a mão. Nossa, errei a mão. Fui avisada no passado, ignorei, me indispus com pessoas que de fato estavam comprometidas. Faz parte da caminhada também. Gente, e aí a gente aprende. Aprende, né? Se não é pelo amor, é pela dor. É pela dor, né? A gente tá, de estar sempre assim, nos valores da verdade, né? Da verdade. Da nossa, né? Porque da nossa. Porque a nossa não é a verdade absoluta, mas é da minha. E é da minha. Eu só tenho autonomia sobre a minha. E aí quem quiser ficar na nossa tribo, né? Sim, beleza. Quem quiser. A gente procura os pares, né? Quem for da nossa tribo, beleza. Quem não for, tá tudo bem também. E na nossa tribo, o que a gente busca é no coletivo, né? Não é só pra nós. Continuo na nossa, acreditando. O que a gente quer é sempre pensando numa matemática, um sistema que faça mais
pela uma maioria, né? Que nessa conta o benefício consiga abarcar o maior número de pessoas. Possível. Não vamos Exato. abarcar todos. Todos não dá. É a mesma mas... coisa da gente falar a educação na perspectiva inclusiva, a arquitetura na perspectiva inclusiva. É eu conseguir dar conta do maior número de pessoas. Mas, gente, nunca será não dá, para todos. Não dá. Isso aí é... É um discurso que fala, como? Não. Tudo bem, é para todos de uma forma muito genérica de falar. Isso, muito genérico. Todos nós temos especificidades. Isso. Né? Mas se é o maior número de pessoas que eu consegui. Exato. Isso. Acolher o máximo possível. Acolher, direcionar. Não me beneficiar sozinha. Exatamente. Sabe? Não me beneficiar sozinha. Isso, não me beneficiar sozinha, não ganhar às custas dos outros. Olha, se eu tivesse que agradecer aqui, eu passaria muitos dias falando o nome de muitas pessoas. Mas tem pessoas que não soltaram da minha mão em nenhum momento. Não, e me creditaram esse lugar. Então, são pessoas que eu respeito e eu levo para minha vida e das quais eu não quero me distanciar. Né? Então, eu seria injusta se falasse muitos nomes, ia faltar alguns. Uhum. Não é sozinho, é sempre com um grupo de pessoas que partilham da tua mesma perspectiva. É isso. Muito obrigada, minha amiga, por esse bate-papo. Imagina. Falaremos mais e mais e mais. É óbvio que a gente falou uma pincelada, né, gente? Porque políticas públicas tem muita coisa. A gente, assim, o tempo foi reduzido, mas é pra gente voltar a falar. Nós vamos voltar. fazer um compromisso. Vamos, a gente só mencionou sobre a questão de abusos. Sim. Né? As nossas... Mas podemos trazer números, podemos trazer políticas, a gente tem que falar sobre isso muito. Não é? As mulheres, não só mulheres, mas essa falta de leitura, né? De malícia, vulnerabilidade, de comportamento e que fica muito, muito, muito suscetível aos perigos, né? Como a gente trabalhar isso? Tem muitos profissionais os quais sabem que eu fui procurar com essa angústia. Até porque agora você está aí com adolescentes. Estamos, mas a gente não pode esquecer as crianças. Exato, né? Só que o adolescente é um outro corpo. É um outro corpo. Né? É uma outra estrutura. Ontem, uma das gravações que eu fiz aqui foi com o Thiago Florencio. Adoro! Eu até escrevi, né? Falei, o Thiago já palestrou, ele palestrou pra gente no penúltimo simpósio, em que eu dediquei um dia só do simpósio. Para quem não sabe, eu sempre faço os eventos em Santos. Um ano eu falo mais de saúde, outro mais de educação, e ao longo dos anos alguns cursos específicos eu promovo. E o Thiago, eu dediquei um dia do evento só para a gente falar sobre sexualidade. Então, a gente falou de abuso, a gente falou de estratégias de ensino, e ele foi um dos grandes nomes que contribuíram. Ele é excelente. Muito legal. E a gente conversou sobre isso, né, dessa importância da educação sexual, né, isso desde a infância, desde sempre, para proteção, né. Sim, autocuidado, saúde íntima, higiene, do menino, da menina. Isso, conhecimento do próprio corpo. Falaremos. Vamos falar mais de políticas públicas, porque a gente falou só um pouquinho, mas dá pra gente ser mais específico quanto às leis. E eu quero também entender mais, de uma próxima vez, de o que vocês foram estruturando por lá. Sim. De entender por lá, sabe por quê? Bons modelos. E aí, de novo, pessoal, não é copia e cola. Não. Mas pra gente se inspirar em ideias, falar, poxa, né, isso aqui pode... Aconteceu, conseguiram. Porque não é nem que é o melhor, conseguiram, deu certo. Exato. De alguma forma deu certo. Porque eles estão estudando faz tempo, porque não é algo, não é assim, revistinha... E a palavra que você usou, né, midiático, né? Uhum. Começou agora. Não é um checklist da Capricho que a gente fazia ali, ó, por isso que não é rapidinho, sabe? Requer muitas coisas. Então, a gente... já ver um lugar de pessoas comprometidas e que conseguiram construir ali um modelo bacana, isso é muito importante para outros municípios, outros lugares para replicar. A gente carece de bons modelos, de boas ideias. E fica aqui o apelo, né? Porque na minha época, todo mundo usou o discurso da política pública como porta. Mas hoje você não vê nem ser discutido nos cursos e nos eventos. Então. Nem ser discutido nas redes sociais. Né? Diminuem, desqualificam a política pública porque não vai acontecer, Só que a gente precisa
acreditar que sim e fazer alguma coisa, senão é o que eu te falei, a gente se tranca dentro de casa em depressão. E eu acho também que fica muito no campo das ideias. Sim. Então, entre você ter ideia e entre você, de fato, rascunhar minimamente um projeto factível... E amassar barro, né? Muito barro. Total. Aí são quilômetros-luz, minha gente, né? Porque, de fato, assim, para você executar, você precisa de pessoas que tenham expertise nisso. E disponíveis, e comprometidas. Exato, porque não é só boa vontade, gente. E no meio do caminho vai falar, não, ó, rolou uma proposta, tô indo. Não, vai ficar ali até o final. Então, muito em breve, na minha próxima vez aqui em São Paulo, a gente vai pro parte 2 do nosso bate-papo. Vai ser até a mesma chamadinha. E já porque fica vai ser aqui a continuação. compromisso, hein? Ela vai estar em Santos ano que vem, hein? Na terceira jornada de aprendizagem em autismo da Chacor. Viu? Mirella vai estar lá. Tá assinado aqui, viu, gente? Tá assinado. Obrigada, Mauri, tá? Beijo. Pessoal, fiquem ligadinhos. Então, quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Para quem puder, quiser, se torne membro também. Tá? É R$7,99 numa coxinha. Vamos lá, uma gente. Coxinha, vamos lá. Mais barato que uma coxinha Mais no barato mês, que uma coxinha. Entendeu? E me ajuda o quê? Sair andando por aí, trazendo pessoas para trazer um conteúdo bacana, né, de qualidade e que vocês podem compartilhar aí. Espero que chegue para o máximo de famílias possível, tá bom? Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.